Caríssimos irmãos, com muita alegria, nós estamos retornando o nosso trabalho que nas últimas semanas, especificamente nas quintas-feiras, nós estamos refletindo em torno de alguns aspectos da obra romanceada Paulo e Estevão, que foi publicada na década de 40 pela Federação Espírita Brasileira, tendo o seu autor Emmanuel e o médium que o representava aqui, Francisco Cândido Xavier. Na última semana, com muita alegria, de uma forma assim muito especial, nós refletimos juntos quanto à conversão de Paulo de Tarso. Falamos especificamente no último encontro sobre o envolvimento, a visão, aquele contexto extraordinário em que Jesus se fez presente de uma forma muito clara no coração dele. Lembramos dos momentos em que ele vivia os seus conflitos, a queda do animal, o diálogo com Jesus. Falamos dos personagens, os dois servos contratados por ele, que acompanhavam sem entender nada aquele movimento, aquele fenômeno que redundou, inclusive, com a cegueira do Dr. Saulo de Tarso, em meio a um pranto convulsivo, deitado, envergonhado na areia causticante do deserto. Ele falava para eles que tinha visto Jesus, o Nazareno. E nós, inspirados pelos benfeitores espirituais, como que assistindo um cinema espiritual em dimensões expressivas para cada um, ficamos como que volvendo ao passado e sentindo a pujança daquele momento, a humildade que bateu no coração do Dr. Saulo, arrogante, presunçoso, líder, que efetivamente percebia que ele estava diante da mais pura realidade que ele lutava por não querer ver, na sua cegueira humana, na ilusão que campeava na sua intimidade. Embora, como um representante muito compromissado com a causa que ele esposou, ele era doutor judaico, ele era um coração que tinha sido preparado desde a tenra infância para se tornar um doutor. Só que a gente sabe que ele, como todos os fanáticos, fecham as possibilidades do entendimento. De uma forma cartesiana, departamentalizada, nós vamos criando impedimentos para compreender a verdade, que muitas vezes se torna nua e crua, como se diz aqui no interior de Minas Gerais. E ela nua e crua, muitas vezes a gente não consegue identificar pela cristalização, pela forma com que nós criamos os próprios impedimentos. Agora, também vale lembrar, nessa singela lembrança, que ele, enceguecido, diante de Jesus, ele pergunta: o que queres de mim? E o Senhor diz para ele: vá, entre na cidade, que a ti será dito sobre o futuro. E ele, de uma forma exuberantemente humilde, começa ali a atender a ordenança que vinha daquele que se tornou, dali para frente, o referencial da sua vida, o mestre que ele nos ajuda tanto
de uma forma tão misericordiosa e paciente, a compreendermos, através do que ele nos legou como vivência naqueles tempos de cristianismo primitivo, mas também precisamos de exaltar as suas cartas, que viajaram distâncias incomensuráveis do espaço da época e, acima de tudo, no tempo, que efetivamente hoje nos possibilita acessar tão magistrais ensinamentos, que são um verdadeiro tratado de comportamento ético, moral, ajustado dentro dos preceitos da mais pura caridade, do mais legítimo comprometimento com as hostes maiores. Cartas que muitas vezes apresentam-se como verdadeiros tratados de psicologia transpessoal, psicologia evangélica, portanto libertadora. Estudo sobre a mente, algumas definições claras, interpretando os profetas, que ele era doutor, por estudado tanto as letras antigas, mas já com uma condição, com uma mente direcionada para refletir o pensamento crístico. Ele fala para nós dos capelinos, da chegada da raça adâmica, das enxertias. Ele fala sobre a importância do conhecer e, ao mesmo tempo, do desconhecimento que acaba operando em nós aquela condição de escrever a própria lei e, portanto, resgatá-la no tempo oportuno, de acordo com as circunstâncias divinas. Ele fala para nós sobre a importância de compreender o fator que deve preponderar dentro do nosso psiquismo, a vontade operante. Por isso, à medida em que nós vamos aprendendo a posicionar o espelho da nossa alma, nós um dia chegaremos na condição de não ver mais em parte, mas ver face a face, como, por exemplo, ele explica para nós na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. É tão magnífico o trabalho de Paulo de Tarso, que, ao se converter à proposta do Cristo, ele, na sua vida, deixa um grande legado, que são os exemplos de reconhecimento, de redirecionamento, portanto, de entrega à verdade que foi inoculada pelo Cristo dentro da sua intimidade, porque o vaso escolhido naquele momento já se encontrava numa condição exuberante de receber o conteúdo. E tudo isso fala para nós nesse momento. Nós que estamos aqui reunidos fazendo esse programa, estudando Espiritismo para sentir Evangelho, viver Evangelho, porque Evangelho é vida, Evangelho é plenitude. Evangelho, por mais que a gente o estude com a cognição, mergulhe na história, fazemos as nossas interpretações, são teologias, exegese, muitas vezes até comportamentos que têm referenciais no Evangelho, mas o Evangelho, como afirmam os espíritos superiores, o Evangelho é o Evangelho do sentimento. Por isso é que, se não trabalharmos com sentimento, nós incorreremos nos equívocos milenares de fazer da mensagem do Cristo, vamos dizer assim, cartilhas que muitas vezes visam mais nos estabelecer na horizontal do mundo terreno do que nos ajudar em busca da verticalização, o contato com o divino, para que, após recolher o que vem do alto, eis o simbolismo do vertical. Após recolher pelo alto, pela visão profunda do diencéfalo, da intuição, nós temos que, de tudo que necessitamos em nível dos nossos inconscientes, coletivos ou individuais, como queiram, trabalhar em busca de reajustar,
de redirecionar, de projetar as conquistas nossas para as conquistas do grande futuro. São pontos que nos chega aqui ao nosso coração para trabalhar com vocês no sentido de observarmos como é importante estudar Paulo de Tarso. Queridos irmãos, então, após esse momento tão singular, nós vamos verificar através das narrativas de Emmanuel, na obra citada, como ele modificou a sua postura diante dos servos que estavam com ele. Ele passa a tratá-los de uma forma muito diferente, muito especial, com muito carinho, com muito cuidado. Isso nos chama muita atenção, porque a gente observa, né, o comportamento arrogante de antes, e após esse momento ele passa a ter atitudes que são já com uma sintonia com o Evangelho, que é uma coisa absurda. Inclusive para nós é muito complexo, né, entender isso, porque a gente, em nível intelectual, a partir dos estudos que vamos fazendo em Espiritismo e das próprias letras cristãs do Evangelho, a gente assimila a teoria com muita facilidade. Aí a gente entra em planos filosóficos, mas o movimento da aplicação, da vivência, ele é extremamente desafiador, porque para aplicar nós temos que trabalhar com a nossa condição atual, com as nossas conquistas, e ceder o velho, o lugar para o novo, é um dos maiores obstáculos que nós mesmos alimentamos. Por quê? Mudar significa ceder, entregar, revolucionar, reposicionar. E tem um fator na mudança que é muito complicado, que na mudança, vencer a zona da acomodação que nós estamos alimentando há tanto tempo. E a gente costuma dizer aqui nos nossos estudos que a gente fica tão cristalizado, tão acomodados, que a gente, pela nossa própria inteligência humana, a gente começa a criar um circuito extremamente sofisticado para não mudar. Aí você começa a criar artimanhas, estratégias para não mudar. E a gente não dá conta, a gente não para refletir sobre esse nosso comportamento. O tanto que somos sagazes, o tanto que nós criamos desculpas, a gente tenta despistar o óbvio, o lógico, vou chamar simbolicamente a verdade, para não modificar. Por quê? Modificar, você vai ter que sair daquela condição do estar sentado à beira do caminho, como diz o próprio poeta Erasmo Carlos, que não tem mais fim. Aí vê tudo passando na estrada, tudo passando, e a gente não consegue perceber que o que está passando na realidade são transuentes, são circunstâncias, são veículos de manifestação da providência divina, que visa convidar a cada um de nós a sair dessa condição da espera ociosa, preguiçosa, indiferente ou quem sabe rebelde. Então são pontos para que a gente possa refletir nesses momentos. Então, amigos, a história é pródiga nesse movimento, porque nós vamos aqui, através das narrativas de Emmanuel, verificar que ele, junto com os seus servos, ele dispensa um, o outro vai com ele até as portas de Damasco. E quando chega em Damasco,
ele se lembra do seu grande amigo Sadoc. Aqueles companheiros que estão acompanhando os nossos programas vão se recordar que Sadoc foi inclusive o seu companheiro que esteve junto com ele lá na Casa do Caminho, na pregação de Estevão. Estão lembrados? Que efetivamente eles vão receber assim todo um amplexo de carinho, de espiritualidade por parte da comunidade cristã, mas diante de tanta miséria, de tanta pobreza, de tantos párias da sociedade, eles acabam, ao invés de permitir que a semente espiritual fosse inoculada, eles acabam reagindo de uma forma extremamente complicada, o que efetivamente, inclusive, também caracteriza a própria enfermidade do indivíduo. Quando a verdade chega, a circunstância aparece, ao invés da gente parar para agradecer pelo feito, pela oportunidade, muitas vezes a gente entra numa chamada fuga psicológica, que são as reações que vão se encadeando com volúpia, com o que vai caracterizar efetivamente a própria performance do indivíduo ou a gravidade da sua enfermidade. Então, é muito interessante porque ele pede que o servo leve-o na casa de Sadoc, e inclusive ele pede para que o servo conte para Sadoc o que tinha acontecido com ele. E a história é muito interessante porque o primeiro testemunho que ele vai viver, né, após esse momento tão interessante, tão extraordinário, foi receber o não de Sadoc. Porque quando o servo chegou para ele e disse que Saulo estava cego, choroso, numa condição de uma humildade nunca antes vista, porque ele teve uma visão no deserto, e essa visão remetia a Jesus de Nazaré, aquele que ele era o perseguidor, foi o suficiente para Sadoc afirmar que não era possível, que ele conhecia Saulo desde a infância. Aí o indivíduo confirma, não é isso mesmo, e ele pede que você o receba. Aí o próprio Sadoc vai dizer: eu não posso recebê-lo dessa forma, porque a minha casa estou hospedando muitos companheiros de judaísmo que vieram aqui, né, para discutir comigo assuntos de interesse do templo, do Sinédrio. Então, apresentar Saulo nessa condição seria criar um grande constrangimento. Então, aí o servo insiste, ele fala: diga para ele então que eu não estou. Diga para ele então que eu não estou. A mentira social, né? E foi muito interessante porque quando o companheiro retorna e diz para Saulo o que tinha acontecido, não é, que o companheiro não estava seguindo as prescrições, o que Saulo então disse: mas eu ouvi a voz dele, eu não me aproximei para garantir a você o tempo para que você conversasse, mas eu ouvi claramente a voz dele. E ele expressou isso com tanta humildade, com tanto carinho com o servo, que o companheiro disse para ele: então eu vou te contar a verdade. Ele disse isso, que não pode te receber. Aí Emmanuel diz que nesse momento uma lágrima escorre pela sua face. É tão majestoso essa narrativa, ela é tão rica, tão detalhada, que nos remete às lágrimas também. Porque a gente fica pensando, né? O que aguardava
Saulo de Tarso, porque ali era apenas um não, mas um não que passou a ser a caracterização do testemunho dele durante todo o processo até a sua desencarnação, o processo de mudança, porque a mudança traz mudanças. Certa feita, Emmanuel disse assim para Chico Xavier: na lei de mudança, a única coisa que não muda é a mudança. O processo de mudança, ele é extraordinário. E ele vem rico de circunstâncias, de elementos, de pessoas, de tempo, de espaço, que efetivamente vão auxiliando dentro dessa grande dinâmica. Não é isso? Eu gostaria, nesse momento, antes de continuar a descrição do trabalho, abraçar a todos que se encontram na sala estudando Espiritismo. Peço desculpas por hoje não estar com a imagem dentro do chat, por razões técnicas. Mas, independente disso, nós estamos aqui através do áudio. A Rádio Brasil Espírita está aí a todo vapor transmitindo os sinais, hoje não só pelos computadores, mas também pelos todos os recursos, Google Play e etc., para tentar os aplicativos nos Androids, para fazer com que, disponibilizando o recurso, o grande número de ouvintes da rádio possa estar acompanhando dos seus lares esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, com tanto apreço e com tanto respeito a você, ouvinte, que nesse momento para as suas atividades para acompanhar esse movimento de divulgação, de estudo, em que o espaço aqui reserva para todos nós. Aí, meus amigos, como diz aqui em Minas Gerais, aqui agora a onça vai começar a beber água. Porque o que vai acontecer? O nosso companheiro, estou buscando na memória aqui, porque hoje eu estou deixando para não fazer tanta leitura, deixar as leituras mais para o final. Vamos buscar na memória. Sadoc tinha falado para o servo entrar na rua, que ficou conhecida como a Rua da Direita, e lá tinha uma estalagem, tinha uma hospedaria. E, por certo, eles encontrariam um lugar para eles se repousarem. E ele faz uma promessa mentirosa. Ele diz: leve ele para lá que depois eu vou visitá-lo. Na realidade, ele queria lavar as mãos. E foi muito interessante porque quando Saulo recebe o não, ele ficou doído, ficou emocionado, mas ele ali começa a dar um testemunho, ou melhor, ele vai começar a trazer para fora o que ele tinha dentro dele, conquista espiritual, sabedoria, ele manifesta sabedoria, porque ele chega a dizer: Sadoc deve ter razão, vamos seguir o conselho dele. E assim o fizeram. Aí agora, se vocês me permitem, eu vou me situar em alguns trechos aqui do livro, para que nós não percamos detalhes que são tão importantes. O que aconteceu? Quando eles chegaram lá na pousada, o que aconteceu? Jacó, que era quem o acompanhava, depois da conversa que ele teve com Sadoc, ele começou a ampliar as suas desconfianças. Ele parecia, como definiu Emmanuel, intimidado, como se antevisse ameaças à sua tranquilidade pessoal. Nos conceitos mais simples evidenciava o medo de ser acusado como portador
de alguma expressão do caminho, que era assim conhecidos os homens da casa do caminho. Até então eles não eram tidos, chamados cristãos. Cristãos foi uma designação que surgiu por inspiração de Lucas, o evangelista. Na sua amplitude de senso psicológico, o moço tarcense tudo compreendia. Fora a verdade que ele, Saulo, representava o chefe supremo da campanha demolidora, mas, de hora em diante, consagraria a vida a Jesus, assim comprometendo a quantos deles se aproximassem direta e ostensivamente. Sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Pressentiu nas indecisões do guia o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxaria. Senhor, afirmou, pesa-me alegar minhas conveniências, mas consoante os projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam 2 filhos, a fim de nos fixarmos em Cesareia. Deu uma bela de uma desculpa, não é isso? Aí o que Paulo disse? Perfeitamente. Respeita os escrúpulos. Poderás partir amanhã. Entretanto, Senhor, estou hesitando, disse o velho, já picado de remorso. Estás cego. Olha a situação. Saulo estava cego. Necessitais de auxílio para recobrar a vista, e sinto sinceramente deixar-vos ao abandono. É o conflito. Ele queria se garantir, se proteger, mas o lado humano, vendo o companheiro ali cego, bateu dentro da intimidade dele. É o que muitas vezes acontece conosco. Mas vamos ver o que ele fez em seguida? Depois que Paulo disse assim: não te preocupes por minha causa. Resignado, o doutor falou. Quem disse que ficarei abandonado? Estou convicto de que meus olhos estarão curados muito em breve. A fé. A fé aqui já começava a dar notícia. Aliás, continuou Saulo, como a confortar-se a si mesmo, Jesus mandou-me entrar na cidade, a fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorado, ou melhor, ignorando o que devo fazer. Assim falando, Emmanuel narra, não pôde ver a expressão de piedade com que Jacó o contemplava, desconcertado e oprimido. Entretanto, malgrado a mágoa que lhe causava o chefe em semelhante estado, e recordando os castigos infligidos aos seguidores do Cristo em Jerusalém, não conseguiu subtrair-se aos íntimos temores e partiu aos primeiros albores da manhã. Saulo agora estava só. Como só nos encontramos nesse momento, mergulhando na história. Embora a nossa ambiência aí do seu lado, na sua casa, tenha muitos espíritos ouvindo o programa, a nossa audiência, os médiuns comprovam. Eu tenho um companheiro, amigo aqui de Belo Horizonte, que trabalha num hospital.
Aí ele escuta os estudos lá na enfermaria, ou melhor, na ambiência onde que ele repousa. E o que tem de enfermeiros que sentam com ele lá curiosos e acompanham. Então vou mandar um grande abraço para eles, sem dar o nome do hospital, que eu posso até comprometer, eu não sei. Mas o que é mais interessante é que esse companheiro nosso, ele é clarividente. Aí ele fica contando, Carlos Alberto, quando eu estou sozinho é que eu vejo mesmo. Eu sento para assistir os estudos, daqui a pouco vai chegando o espírito e vai sentando do meu lado. E ele é muito engraçado. Aí ele fala assim, quando é de madrugada eu fico morrendo de medo no hospital. Eu dou belas gargalhadas com ele. Eu falo assim, mas você é clarividente, tem medo? Eu falo assim, mas isso aí não tem nada a ver não. Vendo ou não vendo, eu tenho medo. Então, nós estamos nesse momento sós. O dia passou. O momento agora é da reflexão. É muito interessante, porque ele estava no véu espesso das sombras. Podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. A bolsa farta e franca assegurou-lhe a solicitude do estalajadeiro, que de quando em quando vinha saber suas necessidades. Mas em vão. O hóspede foi convidado a repastos e diversões, porque nada o demovia do seu taciturno insulamento. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, como agora nós estamos fazendo, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Na angústia do espírito, sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. A atitude de Sadoc era típica e valeria pela de todos os correligionários, que jamais se conformariam com a sua adesão aos novos ideais. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos, de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolher a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de 3 homens muito menos cultos que ele, e por isso mesmo, incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. No apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono. Mas, no torvelinho das lembranças, destacava os vultos de Estevão e Abigail, que lhe proporcionavam consoladores emoções. Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo, principalmente, amigos, para os desventurados e tristes de coração. Eu vou dar um break, uma paradinha na leitura, para não perder uma reflexão que me visitou aqui e a gente percebe ser
de capital importância para refletirmos quanto aos nossos desafios do dia a dia, porque estudamos a história para verificar o que devemos realizar na construção das nossas histórias. Ele precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Ele estava diante de uma verdade. Os seus companheiros não iriam compreender a sua conversão. E ele precisava de trabalhar os seus sentimentos na razão do seu próprio comportamento, que antes, fanático, procurou preservar os ideais do nascedouro naquela existência, o ideal mosaico. E os seus companheiros, o círculo de ambiência, de convivência, todo ele era focado. Então, o que ele poderia fazer? Aguardar com que todos os seus companheiros se convertessem como ele? Não era uma tarefa simples. Quando nós nos insulamos, ou a vida nos concede o insulamento para reflexões, não para fugas, um dos pontos fundamentais que a solidão eficiente nos traz é exatamente o entendimento no que remonta à posição que cada um ocupa. Somos individualidades, querido irmão, amiga, você que é mãe, que é filha, que é esposa, você que cuida do lar ou trabalhou hoje o dia inteiro na sua repartição, no seu comércio, você, amigo, com seus desafios, todos nós somos indivíduos que pensamos diferentes uns dos outros. Nós podemos fazer escolhas semelhantes. Nós podemos alimentar filosofias em nível de sintonia e de afinidade. Mas na aplicabilidade de todo o conceito, cada um faz de uma forma especial, importante, diferente. E eu quero aqui consignar a beleza do fazer e não nos deter no que foi feito ou no que está por fazer. Nós temos que entender que a evolução espiritual se dá no fazer. E cada vez que fizermos, nós vamos garantindo condições para fazer depois novamente melhor. Mas em outro momento, com outra circunstância. Então você não pode jamais deixar de se esforçar para entrar na luta. Embora muitas batalhas nós perdemos, mas deixar de batalhar, jamais. Não faz parte do currículo de um soldado comprometido, fiel ao que ele se esposa. E nosso soldado, o nosso batalhão aqui é o batalhão do Evangelho. Nós somos soldados do Cristo. Então, são reflexões que chegam para nós porque é muito complexo você começar a trabalhar alguns aspectos que são importantes. E o primeiro desafio é lidar com a adversidade daquele conteúdo que você está trabalhando. Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida. Se você vai fritar pastel, o seu desafio é cuidar bem da gordura que você vai usar. Você não pode pensar no pastel que você fritou ontem ou que você vai fritar amanhã. Você tem que cuidar da panela quente e da fritura ali naquele momento. Então você tem que ter atenção com essa sua responsabilidade. Porque senão você pode criar um acidente e viver uma dificuldade. E não é fácil. Porque a gordura tem que ser fervendo. A panela, alta temperatura, é o lidar com a força contrária ao desejo de comer um pastel. Não sei se deu lá. Então, se você está lutando para adquirir, para trabalhar a paciência, você não tem dúvida que o desafio que vai bater em você é o movimento contrário à paciência. Se você quer lutar pela caridade, tudo que for contra a caridade vai apresentar. Você quer se melhorar, você quer cuidar do lado espiritual, você vai ser incompreendido. Você não tem dúvida. Você recebe um estímulo aqui, mais 10 pedradas. Para cada um estímulo é 10 pedradas. Que aí agora eu vou falar dos 10% do Evangelho, né? 10% do Evangelho. Esta é a equação. Cada 10 que Jesus cura, um volta para compreender. Cada luz que se acende, a dimensão da treva se agiganta. E é complexo, porque o impulso da alma nobre, quando descobre a verdade, é querer dividi-la, é querer trocar, é querer repassar, é querer envolver a todos que amamos. E como o próprio Evangelho define, o profeta, ele não tem valor, senão em outras sendas, em outros departamentos, em outros locais, com outras pessoas. O profeta não tem valor na sua terra, não. Por quê? Os corações ainda distantes do movimento da busca, no seu sentido da verdade, eles não observam o que o indivíduo almeja. A nossa crítica se faz pelo que você é. Então você está querendo melhorar, ninguém está olhando pelo que você está querendo ser. Mas todo mundo fixa no que você faz. Porque o que você faz tem a ver com o que você fez. Aí nós vamos entender, por exemplo, os críticos de plantão. Os familiares que não reconhecem o profeta. E olha que interessante, o profeta não tem valor na sua terra. E o profeta aqui, ele representa não o apóstolo. O profeta aqui está representando a profetização. O profeta, o médium clarividente, aquele que está vendo o futuro. Ele vê o futuro em nível virtual. Ele pode até vencer espaço e tempo, porque o pensamento não depende nem do tempo nem do espaço. O pensamento ele intercambia com o que está antes, o que já foi e o que virá a ser. Então é complicado, porque quando você vê um comportamento de Saulo de Tarso, caindo em si, arrependido, sensibilizado e já movimentando a melhora, por que isso bate para todos nós? Por que todos nós ficamos sensibilizados com essa história de um apóstolo do Cristo? Porque o apóstolo do Cristo, o que dá bons frutos, por isso é apóstolo. Discípulos somos todos que nos candidatamos, mas o apóstolo é aquele que representa o mestre. Emmanuel explica, ele tem uma lição intitulada Discípulo e outra lição intitulada Apóstolo, no mesmo livro, que é o Fonte Viva, está aqui na minha frente. Eu não vou dar o número da lição, que eu não tenho ela aqui na memória. Discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que precisa do mestre.
Apóstolo é aquele que já vive em comunhão com o mestre. Então o mestre pode se afastar, que o apóstolo vai fazer com autoridade, porque já consolidou. Então, nós profetizamos quanto ao futuro. Allan Kardec é o maior dos profetas. A gente estuda, lê e não vê. Quando vocês pegam, por exemplo, o livro Obras Póstumas, ele não está aqui na prateleira, eu podia até pegar, ler um trecho para vocês. Ele está no meu outro quarto, porque eu estou trabalhando um seminário que a gente vai fazer. Mas lá no texto intitulado A Minha Missão, tem dois textos, Minha Missão, é o segundo. Minha Missão, o Espírito que se comunica falando para Kardec sobre a missão dele, trata-o como o precursor da nova era. O precursor da nova era. O precursor é o profeta. É aquele que clama, a voz que clama no deserto: endireitai as veredas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o profeta é aquele que está antevendo o futuro, por isso ele anuncia, porque ele é autorizado pela sua visão profunda, mas não significa que ele efetivamente já é o apóstolo. E o apóstolo é a plenitude vivencial do amor de Cristo. Não sei se filosofamos. Pessoal da sala, quiserem enviar perguntas, você que está em casa, vamos trabalhar com calma, porque o assunto é um assunto gostoso, é um assunto empolgante, mas é um assunto que precisa ser tratado com calma, para a gente não tirar algumas conclusões precipitadas. Então, refletindo que quando há a profecia, é porque houve a revelação. Eu vou falar devagar. A revelação nos visita para que nós profetizemos. Então Jesus, por exemplo, anuncia: não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está nos dizendo que existem muitas moradas. Então ele está revelando que existem muitas moradas. Porque ele só revela para quem está atento para ouvir. Os discípulos estavam num processo de iniciação espiritual. Estavam numa escola com Jesus. E Jesus foi gradativamente preparando-os para o grande futuro. Chega até no ponto que ele fala assim: olha, eu estou indo embora, agora é com vocês. Olha que interessante. Ele está fazendo uma nova revelação. Aí, eu vou pegar um texto aqui só para ajudar. No capítulo 14, nesse mesmo citado, a casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Não é preparar o lugar, como algumas traduções colocam, mas lá no princípio é preparar lugar. Ele não especifica, ele fala lugar. Como que ele prepara lugar? Ele vem, fala do lugar, mas ele vem desse lugar. Ele vem percorrendo uma estrada e ao mesmo tempo ele diz: agora vem comigo percorrer essa estrada. É o subir e descer da espiral evolutiva, da espiral setenária, o número 7 que tem essa representação. O número 7 representa evolução nos seus, vamos dizer assim, nas suas etapas, nos seus ciclos. Tanto que o número 6, o 6, que é o 666 do próprio Apocalipse, o número 6 representa o número do testemunho final. Não é dos tempos não, tá, gente? É do aprendizado. Porque o povo acha que o 666 aí representa o fim do mundo. Não é isso. O 6 é a laçada que já está efetivamente se projetando para abrir forma-se da Kundalini, sistema nervoso,
energias. Você vai trabalhando num circuito de subida, de descida, de subida, de descida, fixações, até que para abrir, para sair do 6, entrar no 7, que é o 6 saindo do testemunho, porque você só entra no 7 quando você, o 7º dia do descanso, depois que você constrói. E que na realidade o 7 é o que representa o circuito consolidado. Estou recebendo uma pergunta da Marilac de Barbacena, muito obrigado. Você está dizendo assim: este lugar pode ser um estado de espírito? Marilac, se eu peguei o que você está querendo questionar, lugar é o que Jesus cita no capítulo 14, não é? Vou preparar lugar. Ok. Não, eu acho que é isso mesmo que você está perguntando. Não tenha dúvida. Lugar é estado de alma. Lugar não é planeta, não é residência, não é igreja, não é centro espírita, não é repartição pública, não é campo de futebol. É estado de alma. Porque o espírito, ele vive a questão temporal, espacial, como recurso didático para ele se projetar para a eternidade, ok? Então, todos os lugares que nós ocupamos, passamos, vivemos, na realidade, ele é um recurso didático para que a gente entenda o lugar verdadeiro que devemos construir, vivenciar, transformá-lo num manancial que venha garantir segurança. É mundo íntimo. Tanto que felicidade é estado de alma. É o estado de alma que se encontra no lugar devido que a consciência autoriza, ou indica, ou inspira, ou diz bem-aventurado, porque você está no lugar certo. Não sei se chegou lá. Então vou preparar lugar. Preparando lugar, volto para vós. Eu estou desviando, gente. Vocês me desculpem. Mas evangelho não dá para ficar no ipsis literis, não. Mas eu peço desculpa e eu já vi que o Ananias, nós vamos trabalhar com ele semana que vem. Mas vamos voltar. Preparar lugar. Aí eu voltarei para vós. Mas voltarei para vós em espírito. Aí enviarei o Consolador prometido. O Consolador prometido é o profeta que vem, que consola, que lembra do noivo, porque o próprio João Batista fala que Jesus é o noivo da humanidade. A humanidade é a esposa, é a noiva. Olha que bonito. O preparar o lugar é no seu sentido de podermos efetivamente, quando travar, a gente voltar e dar uma carga de energia no processo. Dá um player de novo, se travou. Né? Por quê? O revigorar, o retomar a tarefa faz parte desta preparação desse ambiente. Por isso é que o Senhor sempre está nos convidando: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Ok? Então vamos continuar. Então, o Consolador é o profeta que fala do futuro no hoje, no agora, convidando o discípulo para percorrer a senda que vai trazer para ele a experiência e consolidar o conteúdo da verdade. Ok? Bom, então, para a gente retomar o texto, porque nós temos também um desafio a cumprir, para não divagarmos demais, o que acontece? O desafio, portanto, é
colocar o pé na estrada, olhando para o trabalho que o Senhor concede, e um dos primeiros a serem realizados é a obra chamada compreensão. Compreender os que não compreendem. Fiz-me claro? Aí o indivíduo iniciou um processo de uma terapêutica na casa espírita, não é? O primeiro desafio é os familiares. Mas você vai, onde você vai? Mas o que você vai fazer? Aí você vai começar a explicar. Aí começa o problema. Por quê? Teoricamente o familiar não sabe da importância da terapêutica, muito menos sabe o que funciona, como é que acontece a terapêutica na casa espírita. Então aí começa o primeiro desafio, e que vai se estender por muito e muito tempo, em todos os movimentos que possam fazer luz e incomodar aqueles que não sintonizados se encontram com a luz do Senhor. Agora, filosoficamente, tecnicamente, a gente chega lá, a gente explica. Agora, a vivência, a história é complicada. E aqui, ele, solitário, lá na estalagem, ele vai angustiado, em completo abandono, no torvelinho das suas lembranças, começa a se destacar quais vultos? Estevão e Abigail. Essa é a ordem, pela própria hierarquia. Estevão e Abigail. Aí eu faço a pergunta para vocês: por que ele estava se lembrando dos dois? Por conta da importância deles no contexto dos exemplos, dos ensinos que eles deixaram. Uma resposta rápida. Mas nós não podemos esquecer que somos espíritas. E ele, nesse momento, se julgando angustiado e abandonado, ele não se encontrava solitário. Porque Estevão e Abigail estavam ali solidários com ele. Muitas vezes a gente se lembra de pessoas, de épocas, de experiências, e na realidade não é só um efeito da memória discursiva ou desconectada com a realidade espiritual. Muito mais do que se imagina são as influências espirituais que nos visitam, por misericórdia nesse caso, e nestas visitas, pela simples presença do seu pai, da sua mãe, do seu vovô querido, lembra dele? Da sua vovó, daqueles vultos da sabedoria e da bondade, do filho que desencarnou e hoje pode ter se transformado no seu mentor espiritual. A presença que não é constrangedora no caso, porque são espíritos em busca da condição maior, elevada, mas eles trazem as notas da inspiração. Um abraço que tu recebe te projeta no tempo. Sensibilizado, a gente começa a captar
com mais desenvoltura e clareza quais são as propostas que estão sendo apresentadas para todos nós. Parecia, então, que ele estava abandonado, mas não estava. Por isso, agora compreendi aquele Cristo que viera ao mundo, principalmente para os desventurados e tristes de coração. Estas reflexões, nesse momento em que nós vivemos, pleno 2014, século 21, uma transição planetária alucinante, complexa, com tantos desafios, e os desafios não estão pedindo licença, não. Agora você tem uma notícia, daqui a pouco você tem outra. Para não dizer que você foi informado de uma tragédia, de uma desencarnação, de uma novidade aí que pode desestruturar o reino da acomodação. Não está simples, não. E diante de tantas desolações, de tantas tristezas, de desesperos, Jesus nunca esteve tão presente na humanidade. Junto. Porque se nós estamos no ápice da crise planetária, é óbvio que é o momento de mais presença daquele que tem como foco os desventurados e os tristes de coração. Nós já paramos para pensar nisso? Porque a nossa mente está focada no testemunho, que ele é pessoal e intransferível. Mas há de se ressaltar que o sirineu, que foi constrangido, como define Emmanuel, a carregar a cruz, o sirineu não pediu para carregar, para ajudar, não. O sirineu foi constrangido pelos soldados a levar a cruz naquele momento mais complicado de Jesus, a definir a misericórdia da providência divina que está ao lado, atrás, no alto, embaixo, como queira, presente nos caminhos de todos. Por isso que o convite é: vinde a mim todos, sublinhado, itálico, fonte 72. Está no cartaz, escrito de todo tamanho, outdoor. Todos que estáis cansados. O foco do Evangelho, o foco do atendimento espiritual é os sofredores. Então, eu gostaria, inclusive, de trazer uma reflexão para nós espíritas que estamos trabalhando nesse movimento bendito. Não perca tempo com discussões improfícuas. Não gasta tempo querer convencer. E disputar é tarefa ingente. Disputa é para adquirir um espaço vazio chamado frustração, ou num território árido intitulado desilusão. Decepção é o prêmio. E nós temos visto no próprio movimento espírita espíritas disputando pontos de vista, e a tarefa com os sofredores fica por fazer.
São discussões que nem sempre, ou na maioria das vezes, não tem a ver com a engrenagem causa, foco. Se discute sexo dos anjos em nome do poder. Quem pode, quem sabe mais. E aí eu faço uma seguinte reflexão com você, amigo espírita. Espírita que disputa eleição de cargo no centro espírita, ele pode estar redondamente enganado no que remonta uma lei que Allan Kardec nos ajuda a entender, a estudar pelo menos, a lei de evolução. Nós estamos falando, como foi levantado aqui no chat, nós estamos ressaltando a questão do lugar espiritual. E a gente está disputando lugar na Terra. Em nome de uma causa de divulgação, nós espíritas perdemos muito tempo com assuntos que nos desviam do real objetivo, que é levar a mensagem para os sofredores. Quando se discute muito, a caridade chega atrasada. Isso eu escutei, ou melhor dizendo, eu li de um endereçamento de Chico Xavier na década de 80 para um coração muito querido dele. Quando se discute muito no centro espírita, a caridade chega atrasado. Ele aprendeu isso com o Dr. Bezerra de Menezes. E olha que Dr. Bezerra de Menezes sofreu muito lutando por unir os espíritas. Como ele continua lutando? Nós tivemos o ensejo de ouvir pela internet uma homenagem que foi feita pela Federação Espírita Brasileira na abertura do Conselho Federativo Nacional extraordinário que aconteceu mês passado na sede da Federação Espírita Brasileira. Conselho Nacional, CFM, extraordinário. Reuniu toda a direção do movimento espírita. O presidente atual, César Perry, convidou Nestor João Mazzotti, presidente de uma doença que levou à desencarnação. E ele, diante dos líderes, depois da direção prestar um preito de reconhecimento a um trabalho extraordinário que o Mazzotti fez e que fica na história do movimento espírita como pontos de reflexão extraordinários para todos nós, no que remonta à divulgação e unificação. Aí ele foi convidado para fazer a prece de abertura. Quem conviveu com ele, pouco ou muito, no nosso caso não foi tanto, mas foi muitas reuniões, foi difícil segurar a emoção. Agora, ouvindo, a gente vê que ele estava se despedindo, inclusive da sua reencarnação. Ele agradece dizendo: eu não pude fazer isso antes por motivos de saúde, mas diante de toda a família espírita eu venho aqui agradecer por tudo
que Jesus me concedeu, principalmente a oportunidade de ter trabalhado à frente da casa de Ismael e ter convivido com todos vocês. Agradecendo, a voz dele fica embarcada por uma emoção. E depois de muita luta para se conter, então ele vai fazer a oração. E na oração, que eu gostaria muito de vê-la publicada, quem sabe a FEB vai fazer isso, no Reformador, ele fala: Senhor, não permita mais que o nosso lado, ainda tão preso na ortodoxia religiosa, amorteça, dificulte a sua mensagem, que é límpida, que é pura e que vem do alto. Que o nosso comportamento não possa obliterar as propostas de consolo que o Senhor Jesus oferece para toda a humanidade. Então, amigos, companheiros do ideal espírita, que respeitamos e que admiramos tanto, porque quase que na totalidade os espíritas são grandes trabalhadores, investidores, dedicam seus tempos, suas vidas pela causa. Mas nós não podemos mais incorrer num caminho sinuoso que pode nos levar ao precipício, que é o caminho da vaidade, o caminho da autopromoção. A gente pega, por exemplo, os livros espíritas, tenho acessado algumas publicações, eu nunca vi tanto retrato na minha vida. Eu estou publicando um livro em breve, com retratos, mas de quem já desencarnou, são homenagens, preitos, registro histórico. Agora eu vou publicar um livro e vou botar lá o meu retrato com um destaque. Eu comentei com um amigo que fez um cartaz de divulgação de um trabalho que eu vou fazer. Ele colocou o meu retrato do lado de Allan Kardec, com o mesmo tamanho. Eu falei assim: meu amigo, não faça isso. O cartaz já está pronto. Eu vou dar novo. Não faça isso. E o que a gente vê é um festival de promoção pessoal. E o destaque tem que ser a obra. O destaque tem que ser o Cristo. O destaque tem que ser Allan Kardec. O destaque tem que ser Paulo de Tarso. Embora ele não queira. O destaque tem que ser a obra. Eu vou me ajustar. Como se ele estivesse me ouvindo e puxando minha orelha. Não é ele, é óbvio. Mas o nosso benfeitor espiritual é bravo. Rédea curta. Só pra gente dar uma risada. O destaque é a essência. É o foco. Amor. São 21 horas e 20 minutos. Ai, meu Jesus, não obstante os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte, que era ele senão um necessitado da proteção divina? Aqui, o texto está dizendo sobre tudo que eu estou falando. As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente. Tranquilidade aparente.
Bajulação é tranquilidade aparente. Aplauso é tranquilidade aparente. Destaque. Eu falei terça-feira de uma amiga que me disse do glamour no movimento espírita. Eu brinquei com ela e ela deve ouvir esse áudio amanhã. Glamour. Eu falei assim, Jesus, que palavra bonita que você usou para o movimento espírita. E na realidade, não é glamour que a gente está precisando. Nós estamos precisando de clamor. Clamar por humildade, por simplicidade. Porque tudo que incensa o que é transitório é falacioso, é falso profetismo, é farisaísmo, é hipocrisia. O foco do Cristo, o foco do Evangelho é o sofrimento, são os deserdados. As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Abismalmente concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor. Recorreu a Deus para que o não deixasse sem socorro. Pediu a Jesus lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Pediu a Jesus que clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. São lágrimas do sol. São as lágrimas que iluminam. É um movimento que a dor favorece. Cair em si, se colocar de joelhos e aprender a pedir: Senhor, Senhor, não me desampare, não me abandone. Senhor, esteja em minha vida. Senhor, abençoe a minha família. Senhor, ajude para que eu possa ajudar, para que eu possa aprender. Senhor, não me deixe faltar o pão, mas eu vos peço pelo alimento necessário, não pelo sanduíche que sofistica. Me dê o agasalho, mas aquele que possa me garantir o aquecimento, a proteção, para que eu possa continuar na lida, realizando o que me compete, na transformação de mim mesmo, no cuidado com o semelhante. Quem sabe, Senhor, representando a Tua presença, a Tua vontade, na musicalidade, na caridade, quem sabe suscitando felicidade. Senhor, nesta condição, em plena cidade, não permita, Senhor, que eu me desvie
dos planos que tu elaborastes e que são imprescindíveis para a minha redenção definitiva. Senhor, eu vos peço, abençoe a todos os ouvintes, amigos, que nesse momento, através deste programa, deste veículo, imagem, som, vibrações, possamos todos juntos sentir a tua augusta presença entre nós. Cuide, Senhor, do Instituto Sagrado de nossa família. E nós, espíritas, te pedimos que Ismael e as Pleiades que operam em teu nome envolva, proteja a todas as casas espíritas, seus dirigentes, seus frequentadores. Que todos os veículos da comunicação espírita sejam amparados, reforçados pelos técnicos maiores, pelos terapeutas, amigos, mas acima de tudo pelos samaritanos da bênção, que têm a mente e o coração voltado para o sofrimento que campeia no mundo. E assim, Senhor, com um sentimento pleno de gratidão e de esperança, renovamos, Senhor, os nossos votos. Louvado seja o teu nome, que para sempre ele seja louvado dentro do nosso coração. E nestes movimentos de bênçãos e de paz, nós pedimos permissão para interrompermos mais um encontro fraterno. Um beijo, um abraço para o coração de todos os amigos que são amigos para sempre. Até breve. Até breve. Até breve. Que assim seja.